Existe algo que nem mesmo Deus perdoa e você precisa saber o que é antes que seja tarde demais. O pecado contra o Espírito Santo, explicado como você nunca ouviu e que talvez você nem perceba que está correndo esse risco. Existe uma sentença espiritual tão severa, tão definitiva, que nem mesmo Deus oferece perdão para quem a comete. Algo tão oculto, tão pouco falado, que a maioria dos cristãos simplesmente vive como se isso não existisse. E hoje você vai entender por quê. O que você está prestes a ouvir não é uma opinião, não é uma interpretação teológica qualquer. É uma realidade espiritual registrada nas Escrituras e que poucos têm coragem de falar. Existe um pecado, um único, que atravessa qualquer limite, que rompe qualquer ponte, que fecha qualquer porta, inclusive a porta da misericórdia. E, diferente do que muitos pensam, ele não é cometido por acidente. Na verdade, quem comete sabe exatamente o que está fazendo. Prepare-se, porque hoje você vai entender o pecado que nem Deus perdoa, e quase ninguém sabe qual é. Silencie tudo ao seu redor, respire fundo, porque essa revelação não é para quem busca conforto, mas para quem busca a verdade. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia revela um Deus que é amor, mas que também é justiça. Um Deus que é cheio de misericórdia, mas que carrega fogo consumidor. E esse Deus sempre deixou claro um princípio espiritual inegociável. Existe limite, até para a paciência divina. A humanidade, desde a criação, flerta com esse limite. Restaurou. Deus estendeu sua mão vez após vez. Mas há um momento em que nem o céu, nem os anjos podem mais interceder. E esse momento se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma sentença tão pesada que o próprio Cristo declarou: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Mateus 12:31. Pausa, ouça de novo. Não lhe será perdoada, nem na terra, nem no céu, nem hoje, nem no dia do juízo. Percebe a gravidade disso? Nem o sangue, nem o sacrifício, nem o arrependimento conseguem restaurar quem ultrapassa essa linha. Mas a pergunta que explode na sua mente agora é: o que exatamente é esse pecado? Porque, se nem Deus perdoa, eu e você precisamos entender exatamente o que é isso. E aqui começa a revelação que poucos teólogos têm coragem de fazer. O contexto dessa sentença começa em uma cena carregada de tensão espiritual. Jesus estava realizando milagres, curando enfermos, libertando possessos, expulsando demônios. Mas os fariseus, os mestres da lei, os religiosos, olharam para ele e disseram algo que selou o próprio destino deles. Disseram: ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Pausa. Reflita. Eles olharam para a ação do Espírito Santo e atribuíram aquilo ao diabo. Eles não apenas rejeitaram Jesus, eles rejeitaram o próprio Espírito que operava nele. E foi nesse momento que Jesus liberou uma das sentenças mais pesadas de toda a Bíblia. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus 12:32. Ponto final. Sem segunda chance, sem perdão, sem recurso. Mas aqui começa a parte que poucos entendem. Muitos acreditam que blasfemar contra o Espírito é simplesmente falar palavras ruins contra ele. Outros acham que é duvidar dos dons ou criticar ministérios. Não, não é isso. Se fosse, milhares de cristãos já estariam condenados, porque muitos em algum momento questionaram, duvidaram ou até zombaram por ignorância. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato de ignorância. Ela é um ato de rebelião consciente. Ela acontece quando alguém que já teve pleno conhecimento da verdade, que já experimentou do mover do Espírito, que já viu, que já sentiu,
que já foi testemunha ocular da manifestação sobrenatural de Deus, decide, de forma deliberada, atribuir as obras de Deus às obras do diabo. Isso é mais do que incredulidade. É profanação. É corrupção da consciência. É rejeitar a última linha de misericórdia. Por isso não há mais perdão. Não é que Deus não queira perdoar. É que o coração dessa pessoa chegou a um ponto de endurecimento, onde o arrependimento se torna impossível. E isso é a sentença. Não perdoado, não hoje, não amanhã, nem na eternidade. E talvez você esteja se perguntando agora: será que eu corri esse risco? Será que alguém pode cometer esse pecado sem perceber? E aqui vem a resposta mais honesta e mais assustadora que você vai ouvir. A Bíblia deixa claro: esse pecado não acontece por acidente. Ninguém tropeça nele. Ninguém escorrega e sem querer cai na blasfêmia contra o Espírito. Ele é cometido por quem já cruzou deliberadamente todas as linhas. Hebreus 6 escreve assim: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Hebreus 6, 4-6. Percebe? São pessoas que participaram do Espírito, que provaram o sobrenatural, que viveram o mover divino, mas caíram. E não de uma queda comum. Eles se tornaram opositores conscientes, inimigos declarados do Espírito Santo. E quando isso acontece, o céu fecha, a misericórdia recua, a sentença se estabelece, porque a única ponte que liga o homem a Deus é o Espírito, e quem destrói essa ponte, destrói sua única chance de salvação. E agora, aqui vai algo que talvez você nunca tenha ouvido antes. A blasfêmia contra o Espírito não é apenas um pecado individual. Ela também pode se manifestar coletivamente. Quando culturas inteiras, quando nações inteiras, quando movimentos inteiros se levantam não apenas contra a fé, mas especificamente contra a ação do Espírito. Quando leis, sistemas, filosofias começam a chamar o que é santo de profano. Quando começam a dizer que aquilo que é de Deus é opressão, que aquilo que é santidade é fanatismo, que aquilo que é pureza é preconceito. Quando o mundo inteiro se une para demonizar o Espírito de Deus, isso se aproxima perigosamente do limite. Porque uma coisa é rejeitar a religião, outra coisa é rejeitar o próprio Deus. E o Espírito é Deus presente, Deus ativo, Deus agindo no agora. Quem blasfema contra ele, blasfema contra o último fio que sustenta a possibilidade de salvação. E talvez nesse momento você esteja tremendo por dentro, perguntando: e se eu já tiver feito isso sem perceber? E aqui eu te digo: se você se preocupa, se isso gera temor, se isso te incomoda, se isso te leva à reflexão, então, não, você não cometeu. Porque quem comete, não teme. Quem comete, não sente mais nada. A consciência já está cauterizada. O espírito já está entregue. O coração já se tornou pedra. Se o temor ainda arde em você, então o espírito ainda fala com você. O problema começa quando esse temor desaparece, quando já não há mais incômodo, quando a alma se entrega ao engano sem resistência. E, se isso acontecer, o selo se fecha, a sentença se cumpre, e não há mais caminho de volta. Chegou a parte mais sombria, mais pesada e mais real de tudo isso. Porque se existe um pecado que nem Deus perdoa, isso significa que existe um limite espiritual. Uma linha invisível, mas absolutamente real, que separa os que ainda podem ser alcançados daqueles que já foram entregues. E quando essa linha é cruzada, não há mais volta. O próprio livro de Romanos, capítulo 1, nos entrega uma das sentenças mais aterradoras da Bíblia. 3 vezes Paulo escreve: por isso, Deus os entregou. Você entende o peso disso?
Deus os entregou. Não foi o diabo, não foram os demônios, não foram os principados. Foi Deus. O próprio Deus que por tanto tempo estendeu misericórdia, paciência, graça, amor. Agora se levanta e entrega. Entrega ao próprio engano. Entrega à própria corrupção. Entrega ao próprio pecado. E quando Deus entrega, não há mais oração que reverta. Não há mais intercessão que funcione. Não há mais clamor que suba. O céu fecha. O silêncio se instala. E o juízo começa. E aqui vem algo ainda mais perturbador. A Bíblia não diz que eles foram entregues por causa do homicídio, nem por causa da imoralidade, nem por causa da idolatria. Eles foram entregues porque rejeitaram a verdade, porque suprimiram deliberadamente a voz do Espírito, porque olharam para a obra de Deus e disseram: isso não vem de Deus. Isso é mal. Isso é opressão. Isso é loucura. Eles não apenas pecaram, eles fizeram guerra contra a verdade. E quando a verdade é rejeitada, o Espírito se retira. E sem o Espírito não há mais chance de conversão. Porque é o Espírito que convence do pecado. É o Espírito que regenera. É o Espírito que sela. Sem ele, talvez você esteja pensando: mas como isso se aplica hoje? Ainda existe esse pecado nos nossos dias? E a resposta é: sim, existe e está mais ativo do que nunca. Vivemos na geração que mais se aproxima do limite espiritual. Uma geração que não apenas peca, mas que celebra o pecado. Que não apenas erra, mas que transforma o erro em lei. Se rebela, mas que ensina que a rebelião é virtude. Que olha para tudo aquilo que é sagrado e diz: isso é opressão. Que olha para o mover do Espírito e diz: isso é manipulação. Que olha para a presença de Deus e diz: isso é fanatismo. Uma geração que pouco a pouco se aproxima do ponto sem volta, onde Deus se levanta e diz: então eu os entrego. Sabe o que é mais assustador? É que muitas vezes isso começa dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro dos altares, onde o Espírito deveria ser honrado, celebrado, buscado, mas é rejeitado, silenciado, substituído por métodos, por marketing, por entretenimento, por doutrinas humanas, por estruturas vazias. E aos poucos, sem que percebam, o Espírito se retira. E o que sobra é um ajuntamento de corpos, sem presença, sem glória, sem vida, sem salvação. Apenas uma carcaça religiosa com aparência de piedade, mas que nega o poder. E agora preste atenção no que eu vou te dizer. O maior sinal de que uma pessoa, uma igreja, uma nação está próxima desse limite espiritual. Não é o pecado, não é a imoralidade, não é a corrupção. O maior sinal é a ausência de arrependimento. Quando o pecado já não gera mais dor, quando a transgressão já não produz mais desconforto, quando a consciência já não reage, quando o coração se torna pedra, quando a alma não sente mais falta do Espírito. É aí que o selo se aproxima, que o risco de cruzar a linha se torna real. E quando o selo se fecha, não há mais caminho de volta. Sabe qual é o som mais aterrador do universo? O som do silêncio de Deus. Quando o céu já não responde, quando as orações já não passam do teto, quando as lágrimas não são mais recolhidas, quando a intercessão já não move mais o trono. Porque o Espírito já se retirou. Ele não habita onde não é bem-vindo. Ele não permanece onde é rejeitado. Ele não disputa espaço. Ele apenas se retira. E quando ele se vai, a escuridão toma conta. O engano se estabelece. O caos se instala. O juízo começa. Mas escute com muito cuidado
o que eu vou te dizer agora. Se você sente temor, se enquanto escuta isso, seu coração aperta, se há lágrimas nos seus olhos, se há tremor na sua alma, se há aquele desconforto que te faz olhar para dentro e se perguntar: será que eu ainda estou na presença? Então isso é prova de que o Espírito ainda fala com você, porque quem cruzou essa linha já não sente mais nada. Não há mais temor, não há mais dor, não há mais desconforto. A consciência já foi cauterizada, o coração já virou pedra, o espírito já está entregue. Por isso, se há temor em você, há esperança. Se há choro em você, há arrependimento. Se há desconforto em você, há redenção. E aqui vai a verdade final. A única defesa contra o risco de cruzar essa linha é uma vida cheia do Espírito. Não é religião, não é dogma, não é tradição, é presença, é comunhão, é quebrantamento, é arrependimento diário, é rendição constante. Porque ou você se enche do Espírito, ou o mundo te enche de si mesmo. E quando o ego domina, quando a vaidade domina, quando o orgulho governa, o Espírito se retira. E sem ele, não há mais ponte, não há mais caminho, não há mais salvação. Por isso, ouça o que o Espírito diz agora. Volta, corre, se lança, se rende, rasga o coração, busca enquanto há tempo, porque a porta ainda está aberta, o céu ainda está ouvindo, o Espírito ainda está chamando, mas o relógio está correndo. E quando o tempo acabar, quando a trombeta soar, quando o selo for rompido, ou você estará selado pela glória, ou selado pelo silêncio eterno. E essa é a escolha, não do amanhã, mas do agora, do hoje, deste exato momento. Que Deus te marque, que Deus te cele, que Deus te proteja de cruzar essa linha. Amém.